como é que a justiça lida com uma pessoa que é suspeita de um crime? Mas, assim, muito antes de existir um veredito, sabe? É uma pergunta bem central. Com certeza. De um lado, o Estado precisa investigar, precisa impedir que provas sejam destruídas, proteger a sociedade. Do outro, tem o direito fundamental à liberdade, a presunção de inocência. E entre esses dois polos, Existe um campo minado de medidas legais. É exatamente nesse território que atuam as prisões cautelares e a prisão em flagrante no Brasil. exato. Elas são ferramentas, assim, poderosíssimas, mas que operam numa zona cinzenta, sabe? Antes da condenação. O grande desafio, que o material que a gente está usando explora muito bem, é como usar essas ferramentas para garantir a eficácia do processo sem que elas virem uma punição antecipada. É um equilíbrio muito, muito delicado. Mergulho nesses diferentes tipos de prisão antes da sentença, usando como base um material bem denso de teoria geral do processo penal. A ideia é entender não só o que são e quando se aplicam, mas também quais são as salvaguardas, os freios e contrapesos que existem para proteger os direitos de qualquer um. Ok, vamos analisar isso. Para começar, então, me parece que a gente tem que entender a lógica por trás de prender alguém que, teoricamente, ainda é inocente. O material fala em medidas cautelares. O que isso quer dizer na prática? Olha, pensa num processo judicial como uma longa viagem de navio. A medida cautelar é tipo um bote salva-vidas ou uma âncora que você usa no meio do caminho porque surgiu uma tempestade. Uma tempestade. Isso. A viagem principal, que é o julgamento do caso em si, pode levar anos e nesse meio tempo podem surgir riscos, né? Uma testemunha pode ser ameaçada, o suspeito pode fugir do país, provas podem ser destruídas, as medidas cautelares, e a prisão é a mais drástica delas, existem para neutralizar esses riscos e garantir que o navio chegue ao destino, ou seja, que o julgamento final tenha alguma validade. Entendi a analogia. Mas usar uma âncora que tira a liberdade de alguém parece algo, nossa, extremamente sério. Quais são as regras desse jogo? Não pode ser algo aplicado de qualquer jeito, imagino eu. De forma alguma. E o material deixa isso muito claro ao listar os princípios que funcionam como barreiras de proteção. O primeiro é a jurisdicionalidade. Parece um palavrão, mas a ideia é simples. Que só um juiz pode decretar a prisão. Exatamente. Nem a polícia, com toda a sua autoridade, nem o Ministério Público, como acusador, podem decidir sozinhos. É uma decisão que exige a imparcialidade de um magistrado. Isso já coloca um filtro bem importante. E o segundo princípio que o material destaca é a excepcionalidade. Isso quer dizer que a prisão é sempre a última opção mesmo. Exatamente. É a última ratio. Antes de prender, o juiz é obrigado a analisar se medidas mais brandas não resolverem o problema. Tipo uma tornozeleira eletrônica. Isso. Tornozeleira, proibição de contato com a vítima, obrigação de se apresentar à justiça de vez em quando. A prisão só entra em cena quando nada mais for suficiente para controlar o risco. Ela é a exceção, não a regra. Ou, pelo menos, é como deveria ser. E essa medida tem um prazo de validade. Ou, uma vez que é decretada, a pessoa fica presa até o julgamento final. Não, e esse é o princípio da provisoriedade. A prisão cautelar está ligada diretamente ao motivo que a criou. Ela é como um remédio para um sintoma específico. Se o sintoma some, O remédio tem que ser suspenso na hora. Se o risco de fuga, por exemplo, desaparece, a pessoa deve ser solta. Não é uma sentença antecipada, é uma medida temporária para uma situação de perigo concreta. e o juiz precisa explicar qual é exatamente esse sintoma. É aí que entra o princípio da motivação, certo? Ele não pode só dizer prendo por garantia da ordem pública e pronto. Exato. Essa é talvez a salvaguarda mais importante no dia a dia. A decisão precisa ser artesanal, sabe? Feita sob medida para o caso. O juiz tem que apontar fatos concretos do processo que demonstrem o perigo. Não pode usar frases genéricas, copiar e colar o texto da lei ou ignorar os argumentos da defesa. Uma decisão sem fundamento concreto é uma decisão ilegal. Certo. E para amarrar tudo isso, a fonte que estamos usando menciona dois conceitos em latim que parecem ser a espinha dorsal de qualquer prisão cautelar. É fumus comissi delicti E periculum libertatis. Isso. São os dois pilares que precisam estar de pé, juntos, para que a prisão seja legal. Ok, o que são eles? O fumus comissi delicti
é a fumaça do crime. É preciso que existam indícios mínimos, provas preliminares de que um crime realmente aconteceu e de que aquela pessoa provavelmente o cometeu. Não se pode prender alguém com base em fofoca ou ouviu dizer. E a fumaça sozinha não basta, né? Precisa do segundo pilar. Precisa do periculum libertatis, o perigo da liberdade. E aqui está o pulo do gato. Não adianta só ter indícios de que a pessoa cometeu um crime. É preciso demonstrar concretamente que, se essa pessoa continuar solta, ela representa um perigo real e imediato. Um perigo para a investigação? Isso, porque pode coagir testemunhas. Um perigo de fuga, um perigo à ordem pública pela possibilidade real de cometer novos crimes. Sem a comprovação desses dois pilares, a fumaça do crime e o perigo da liberdade, a prisão cautelar simplesmente não se sustenta. E aqui fica bem interessante. Porque assim, intuitivamente, prisão antes da sentença parece uma coisa só. Mas o material diferencia dois tipos principais, a preventiva e a temporária. Por que ter duas ferramentas distintas para o mesmo problema, teoricamente? Qual é a lógica? A lógica está no propósito e no momento. São ferramentas com calibres diferentes para situações diferentes. A prisão preventiva é a mais robusta, a mais ampla. Ela pode ser decretada em qualquer fase da investigação ou do processo e seus objetivos são mais abertos. Como garantir a ordem pública, a ordem econômica. Exato, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Mas esses conceitos tipo garantia da ordem pública não são vagos demais? Isso não abre uma margem enorme para a subjetividade do juiz? O que isso significa na prática? Essa é a crítica central, o ponto mais sensível da preventiva. São conceitos jurídicos indeterminados. Na prática, garantia da ordem pública costuma ser usada em casos de crimes muito graves, que causam grande comoção, ou quando há um risco concreto de que o suspeito solto continue cometendo delitos. Mas sim, por ser um conceito aberto, ele exige aquela motivação super detalhada que a gente falou antes para não virar um cheque em branco. E uma mudança importante que o material destaca veio com o pacote anticrime. Agora o juiz não pode mais acordar um dia e decidir prender alguém por conta própria, né? A prisão preventiva de ofício, ou seja, por iniciativa própria. A Lei 13.969 de 2019 acabou com isso. Agora, para reforçar a imparcialidade do juiz, é preciso que haja um pedido formal da polícia ou do Ministério Público. O juiz reage a uma provocação, ele não inicia a ação. Outro ponto que sempre gera debate é a duração da preventiva. Ela não tem um prazo máximo definido em lei, o que parece perigoso. Sim, e esse era um problema crônico. Pessoas ficavam presas preventivamente por anos, esquecidas no sistema. O pacote anticrime tentou colocar um freio de mão nisso. A lei agora obriga que a cada 90 dias o juiz reavalie a necessidade da prisão. E essa reavaliação tem que ser fundamentada. Não basta um despacho dizendo mantenho a prisão. Ele tem que justificar de novo por que a pessoa precisa continuar presa. Mas, na prática, essa reavaliação de 90 dias não corre o risco de virar só um copia e cola do juiz para cumprir a formalidade sem uma análise real do caso? Qual a eficácia disso? Esse é o debate atual. A intenção da lei foi forçar uma análise periódica. Se o juiz não fizer essa revisão, a prisão se torna ilegal. Na prática, a eficácia depende da seriedade com que cada juiz encara essa obrigação. A ideia é que seja um controle real, mas o risco de virar um carimbo burocrático existe. É uma tentativa de combater a inércia do sistema. Entendi. Então a preventiva é essa ferramenta mais poderosa de longo prazo. Mas e quando o objetivo não é garantir o processo todo, mas só dar um fôlego para a investigação inicial? Imagino que para isso precise de algo mais específico, mais cirúrgico. É exatamente para isso que serve a prisão temporária. Ela é a ferramenta do investigador. Só pode ser decretada na fase de inquérito e tem um propósito claríssimo: auxiliar na coleta de provas. O material menciona que ela foi criada nos anos 80 para substituir a abominável prisão para averiguações. Ah, uma prática da ditadura, né? Exato, em que a polícia prendia alguém sem ordem judicial só para ver qual era.
A temporária veio para dar legalidade e regras claras para isso. E a origem dessa lei é bem curiosa, não é? Nasceu de uma medida provisória, o que para direito penal soa estranhíssimo. Medidas provisórias sobre direito penal ou processual penal. Mas a lei da prisão temporária veio de uma MP de 1989, antes da regra ficar tão clara. A questão foi parar no Supremo, que, numa decisão bastante debatida, acabou contornando o problema e validando a lei. Mas a controvérsia sobre seu pecado original existe até hoje. E para decretar a temporária, os requisitos são bem mais apertados, certo? Não basta aquela ideia mais aberta de ordem pública. Muito mais apertados. São 3 requisitos que precisam acontecer juntos. Primeiro, a prisão tem que ser imprescindível para a investigação. Segundo, o suspeito não pode ter residência fixa ou não se identificar direito. E terceiro, e mais importante, precisa haver fortes indícios de participação em um crime que esteja numa lista específica. Uma lista fechada. Fechada. Não é para qualquer delito. A lista inclui homicídio doloso, sequestro, roubo, tráfico de drogas e por aí vai. Mas a diferença que realmente impacta a vida de alguém, imagino, é o prazo. Sem dúvida, é a diferença mais gritante. A prisão temporária tem prazo fixo, 5 dias. Ponto. Pode ser prorrogada por mais 5, mas só em caso de extrema e comprovada necessidade. Depois disso, a pessoa tem que ser solta imediatamente. A única forma de continuar presa é se, nesse meio tempo, o juiz decretar a prisão preventiva com base em novos fatos. A temporária é um relógio correndo contra o investigador. Ok, então o cenário está mais claro. A preventiva é ampla, sem prazo fixo, mas com revisões. A temporária é cirúrgica, focada na investigação e com prazo curtíssimo. Agora, vamos para a modalidade que todo mundo já viu em filme ou no jornal, a prisão em flagrante. Ela foge a toda essa lógica de precisar de um juiz antes, certo? Totalmente. O flagrante é a exceção à regra da ordem judicial. O material que a gente está usando a descreve bem como uma forma de autodefesa da sociedade. É a reação imediata ao crime que está acontecendo ou que acabou de acontecer. A urgência da situação justifica a captura imediata. E a lei autoriza qualquer pessoa a prender, né? Sim, qualquer pessoa do povo poderá prender. Mas para as autoridades policiais e seus agentes, é um dever. Eles deverão prender. E o que exatamente é estar em flagrante? Não é só quando a pessoa é pega com, como se diz, a boca na botija. Essa é a primeira hipótese, o flagrante próprio. Quem está cometendo o crime ou acaba de cometer. Mas a lei prevê outras situações. Existe o chamado quase flagrante, quando a pessoa é perseguida logo após o crime, numa situação que leva a crer que ela é a autora. A chave aqui é a perseguição contínua, sem interrupção. E tem mais uma, né? Aqui não envolve perseguição. Sim, o flagrante presumido. É quando a pessoa é encontrada logo depois do crime, com instrumentos, armas ou objetos que fazem presumir que foi ela. É aquela cena clássica. O alarme de uma loja dispara e, 2 ruas depois, a polícia encontra alguém ofegante com uma mochila cheia de produtos daquela loja. A pessoa não foi pega no ato, mas as circunstâncias gritam, né? É essa a lógica. O que me parece fascinante é o que acontece depois da prisão em flagrante. A pessoa não vai direto para um presídio e fica lá. Existe um procedimento de controle muito rápido, certo? Sim, e esse é um dos maiores avanços recentes do processo penal brasileiro, a audiência de custódia. Em 24 horas. Exato. Dentro de, no máximo, 24 horas, o preso em flagrante tem que ser apresentado a um juiz. Nessa audiência, com a presença obrigatória de um defensor e de um promotor, o juiz não vai analisar o crime em si, mas sim a prisão. Ele vai verificar se foi legal, se houve tortura ou maus tratos e, principalmente, se a pessoa precisa continuar presa. E o juiz tem um cardápio de 3 decisões possíveis nesse momento. Exatamente. Primeira opção: relaxar a prisão se ela foi ilegal. Por exemplo, se não era uma situação de flagrante de verdade. Segunda, converter a prisão em flagrante em preventiva. Mas, para isso, ele tem que demonstrar que aqueles requisitos da preventiva, a fumaça do crime e o perigo da liberdade, estão presentes. Não é automático. E a terceira? A terceira opção, que deveria ser a mais comum, é conceder liberdade provisória,
com ou sem fiança, e aplicando, se necessário, outras medidas cautelares mais brandas, como a tornozeleira. E aqui a gente chega numa controvérsia jurídica bem recente. O pacote anticrime tentou amarrar uma consequência dura para o caso de audiência não acontecer nessas 24 horas. Sim, o texto da lei passou a dizer expressamente que a não realização da audiência de custódia em 24 horas tornaria a prisão ilegal, obrigando o juiz a soltar a pessoa. Era uma regra, assim, preto no branco. Mas isso está valendo hoje? E aí que entra o famoso depende do direito. O material nos atualiza que o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão liminar na ADI 6298, suspendeu a eficácia dessa regra. Ah, então foi suspenso? Foi. A justificativa foi a dificuldade de implementar a medida em todo o Brasil, especialmente durante a pandemia. Então, hoje, a audiência continua sendo obrigatória em 24 horas, mas o seu atraso por si só não leva mais à anulação automática da prisão. A consequência foi, digamos, flexibilizada pela decisão do STF. Então, tentando juntar todas as peças, parece que a gente tem um sistema com lógicas bem diferentes. O flagrante captura o calor do momento, a reação imediata. Já as prisões temporária e preventiva são ferramentas de gerenciamento de risco, olhando para o futuro da investigação e do processo. É uma síntese perfeita. E todas essas regras, princípios, prazos, procedimentos, são, no fundo, a materialização de um conflito que define uma democracia. De um lado, o poder-dever do Estado de punir, do outro, o direito fundamental à liberdade de um indivíduo que é presumido inocente. A forma como uma sociedade calibra esse equilíbrio, com mais ou menos controle, com mais ou menos espaço para a prisão antes do julgamento, diz muito sobre seus valores. O material que a gente analisou descreve brilhantemente como o sistema deveria funcionar na teoria, com todas essas garantias. Mas isso me deixa com uma questão para refletir. Num cenário real, com processos que se arrastam por anos e um sistema prisional superlotado, qual é a linha tênue que separa a prisão cautelar, que a lei diz ser uma exceção, de se tornar uma regra não dita na prática? E qual o custo, humano e social, quando a exceção, na vida real, vira a norma?